Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da nossa aula ao vivo da Trade Follow. Eu sou o Lucas Andrade e hoje com vocês a gente vai ver dicas avançadas e também as técnicas básicas para copiar o Trade Follow, né? Vocês viram hoje aí a grande volatilidade do mercado, hein? Que coisa impressionante, né? Petrobras hoje chegou a bater nos R$28. Foi uma coisa bastante assustadora aí, né? A gente viu o índice futuro, né, de ações cair 1.500 pontos em menos de um minuto. É uma variação enorme que é bem pouco comum de se ver no mercado. E deixa eu só ajustar aqui uma conexão enquanto esse pessoal está chegando. Vocês estão já participando da Follow? Quem que está aí já participa da Follow? E quem aí é novo? Se puder, dar um alô aí no chat para eu conhecer vocês. Deixa eu só ver aqui uma configuração aqui. E a gente já começa, tá bom? Só um minutinho. Voltei. Então, bem-vindos. Vamos ver, então, o João Heleno está participando. Bem-vindo, João. A gente tem também o Leandro, né? Tá falando aqui que hoje testou no simulador, legal. O Ramon está perguntando se é possível começar no Mr. M. Legal, vamos falar do Mr. M também. O que é esse algoritmo novo, né? Tem aí o Denis também. Boa noite, Denis. Seja bem-vindo. O Epson, tem o Cristiano Toniolo, tá desde o meio de outubro. Olha o Alan, que legal, falou aqui que ganhou R$636 hoje. Muito bem, Alan. Então, pessoal, é isso aí. A plataforma Follow é uma plataforma que dá a possibilidade de fazer aí valores distintos, né? Então, seja você com pouco dinheiro, com muito dinheiro, dá para você aplicar estratégias mais avançadas e mais arriscadas. E também dá para você fazer o básico, feijão com arroz, que é copiar uma carteira de alguns traders e alguns robôs, tá? Então, você vai poder copiar, sei lá, um trader conhecido como Mab, vai poder copiar um trader como John, que é da Universidade de Ata, vai poder copiar um robô de um investimento do Carlos, que é, por exemplo, o Cowboy, que é um robô já bastante conhecido. E aí o legal é que você diversifica esses robôs, né? E um dia um trader pode perder, mas ao mesmo tempo outro vai ganhar. Então, na média ali, ele vai ter uma cesta, né, de robôs e essa tecnologia vai ajudar você a ter resultados melhores aí durante a maior parte do tempo, tá? E isso que é importante. Então, algumas pessoas usam técnicas avançadas de acompanhar, por exemplo, as estatísticas dos traders e dos robôs, ver, por exemplo, quantos dias o trader ou o robô perdeu, né? Qual que é a média de retorno que esse trader ou algoritmo tem. Eu posso, muitas vezes, fazer estratégias avançadas em cima dessas estatísticas. E a forma mais feijão com arroz, como eu falei, eu simplesmente escolher traders que eu vejo que tem variações de resultado que cabem no meu bolso, tá? E que eu consigo copiar eles com certa tranquilidade, sem me preocupar em ficar preocupado, por exemplo, com um dia de perda, tá? Porque isso faz parte da renda variável. Então, o importante é manter a consistência e no feijão com arroz eu vou copiar esses traders com uma carteira a longo prazo e, digamos, ao longo de um mês, eu devo ter um resultado positivo. Então, nossa, hoje eu perdi, amanhã eu perdi, faz parte. A gente sempre deixou claro que existem os riscos. O importante é você diversificar, escolher bem os traders e formular bem as estratégias com as metas de ganho, os limites de perda e usar o stop escudo, tá? Tanto a nível do trader, o stop individual, que você coloca no trader ou robô que você está copiando, como também colocar o stop bem colocado na sua conta, tá? Eu mesmo, na semana passada, a gente soltou um vídeo no Instagram e no Facebook,
né? Quem não segue acompanha lá, eu acho legal. E aí eu mostrei lá, um dia eu coloquei o escudo, o gain lá em 300, e se eu tivesse colocado em 250, eu teria saído no lucro, e no dia eu acabei saindo no prejuízo, porque o mercado devolveu, e eu não parei as operações, porque eu pus um gain um pouco alto, né? Então é importante calibrar bem qual que seria o gain ideal, o loss, o stop loss, o stop gain da sua conta, considerando o portfólio e os traders que você está copiando, tá? Então, isso é muito importante. Hoje foi um dia legal também para a gente analisar e perceber o seguinte, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vocês estão vendo aí esse gráfico que eu estou mostrando agora? Não sei se já apareceu aí na tela para vocês, mas esse gráfico aqui é o gráfico, né, do índice, né? Estão vendo aí, é o índice 19, tá? 5 minutos. Então, cada barrinha dessa aqui, vermelha ou laranja, né? Vermelha ou verde, um gráfico, são 5 minutos de mercado, tá? E aí, ninguém me respondeu no chat, vocês estão vendo aí ou não estão? E aí, o que acontece? Essa barrinha aqui mostra a variação, né, do mercado. Então, você vê a barra vermelha quando o mercado ele abriu, né, na região do topo da barra e fechou lá embaixo. Então, ele começou o primeiro minuto aqui e aí ele fecha 5 minutos mais para baixo, ou seja, é um candle, é um movimento de baixa do mercado nesses 5 minutos. E a barra verde significa o quê? Que o mercado abriu aqui embaixo, subiu e fechou depois de 5 minutos lá em cima, tá? Então vejam vocês, olha, se eu pegar outros dias aqui no meu gráfico, olha o tamanho aqui das barras, tá? É que aqui ele mudou a escala, né? Deixa eu manter assim, ó. Olha as barras aqui, ó, do dia de ontem, por exemplo, vermelho e verde, né? Você vê que elas têm um tamanho que algumas são um pouquinho mais longas, outras mais curtas, que são as variação minuto a cada 5 minutos aí do mercado. E olha só, hoje, o tamanho da barra, né, que a gente viu aqui no meio do dia, olha o tamanho dessas barras em minutos, né? Então, a gente viu uma variação muito grande aqui quando saiu o resultado aí do primeiro lance lá do mega leilão do pré-sal, né? E a Petrobras, as ações da Petrobras despencaram, porque ela estava fazendo as ofertas ali, então teve muita especulação envolvida aqui nesse momento. Depois o mercado até recuperou, né? E também com movimentos muito agressivos. Então é importante saber que no copy trade, né, ou no trade follow, quando você está seguindo o trader ou um robô também, o que acontece? Um trader que está operando no mercado nesse momento, ele vai colocar uma ordem, né, por exemplo, um trader, sei lá, um MAB, ele pode ter vendido quando o mercado estava nesse topo aqui, ele falou, pô, subiu bastante, eu vou vender. Então ele mandou uma ordem de venda do índice, montou a posição, né, o mercado pegou a ordem dele, e em questão de segundos o mercado pode ter desabado, né? Passou assim, 1, 2, 3, de repente veio um fluxo enorme, saiu a notícia da Petrobras, o mercado desaba. O que acontece? A pessoa que está copiando o trader, né, ela, por exemplo, pode não ter imediatamente copiado a mesma ordem do trader, por quê? Porque o mercado se movimentou e o mercado tem uma ordem de lotes, né, de pessoas na contraparte, né, comprando o índice, já que você está vendendo, né, e o preço deles tem que bater com o seu para você fazer o negócio. A Bolsa de Valores é um mercado de leilão. Então, o que acontece? Se o mercado correu e a sua ordem ficou para trás, né, o mercado já jogou o preço, né, lá para baixo, você não vai conseguir vender aquele preço e, às vezes, o mercado ele desce e volta, né? Então, existe o timer, que é uma ferramenta do Trade Follow dentro da plataforma, que vai muitas vezes esperar para quê? Para que a sua ordem seja copiada no valor de referência do trader, tá? Mas, se passa um tempinho, né, do timer e isso não acontece, o que a plataforma faz? Ela vai sincronizar, né, e vai montar a posição para você ficar igual o trader e não perder aquele trade, tá? Aquela operação no mercado. Só que às vezes o mercado dá uma pancada muito rápida. Hoje, por exemplo, esse movimento super atípico, né, por causa de uma notícia muito importante para a principal ação da Bolsa, fez o índice futuro despencar rápido. E nisso, por exemplo, muitas vezes o trader pode, por exemplo, ter ganhado um valor e você ter ganhado menos que ele. Esse é um risco do trade follow, do copy trade, que qualquer plataforma, por mais bem feita que seja, vai estar sujeita, porque é a física, né, é a dinâmica, é a realidade de como o mercado funciona.
tá? A não ser que a gente executasse todas as ordens imediatamente e não houvesse fila de preços, o que não existe. Então, para o mercado aqui futuro existe a fila de preços, tá? Isso faz parte e às vezes vai dar diferenças em situações assim. Então, infelizmente, quem pega às vezes um trade num movimento assim atípico, cara, de cair justo naquele minuto, naqueles 5 minutos, vai tá sujeito a essa diferença financeira muitas vezes, tá? Então isso é importante aqui, geralmente eu não falo disso nas lives, tá? A gente aborda outros temas, mas hoje eu achei legal usar esse exemplo para vocês entenderem melhor. E deixa eu agora compartilhar então a plataforma aqui da Follow e mostrar um pouco das estratégias que eu usei hoje, né, na plataforma aqui que eu estava rodando. Então, deixa eu ver se eu compartilhei certo aqui a tela da plataforma, né, que é essa tela aqui. Então, essa plataforma aqui hoje, tá? A gente estava operando ela aí, né? O meu aplicativo ainda está online e eu vejo aqui, por exemplo, aqui o aplicativo está se comunicando, né, com a corretora, está conectado a 1 segundo, você vê que ele está atualizando. Quando desconecta, vai ficar amarelo aqui, laranja ou até vermelho, indicando que a desconexão já dura mais de alguns minutos, tá? Então, vocês precisam sempre estar acompanhando se o aplicativo de vocês aqui está estável, tá? Essa aqui é a versão do aplicativo, essa V4.3.19, e essa daqui é a versão do broker, que é aquela barrinha que fica aberta, tá? Em cima do aplicativo. Muito importante para quem é novo assistir os vídeos de configuração, inclusive nesse vídeo eu falo do spread do timer, tá? E aqui a gente fala também da questão de diferenças de financeiro que eu estava abordando. Então, hoje aqui na plataforma eu comecei o dia sem copiar ninguém, né? O que eu fiz? Eu deixei para seguir a Andrea, o Cowboy. Por que eu segui o Cowboy hoje? Porque ele tinha perdido ontem antes de ontem. E aí, como ele perdeu 2 dias, eu achei que hoje seria uma boa opção seguir o Cowboy, tá? Como que eu sei, por exemplo, se um trader, né, um robô é bom para eu seguir, se eu quiser, por exemplo, fazer o feijão com arroz, que eu falei que é copiar para sempre, né, deixar lá copiando os traders, né, que é um pouco mais simples do que eu ficar gerindo os traders, escolhendo quando alavancar um, quando dar unfollow, né, apostar contra outro. Então, se eu quiser só copiar o trader, eu vou ver o quê? Vou ver a média de retorno do trader, se ela é positiva, tá? No caso aqui, a média é baixa, R$5, mas isso não quer dizer que o robô seja ruim, tá? Por quê? Porque a média é positiva, mas a gente vê que a volatilidade, tá, indica as variações de resultado que o robô costuma ter, ou o trader, né? Então, você vê aqui que ele tem uma volatilidade de R$100. Então, significa o quê? Que os dias que ele ganha, muitas vezes ele vai chegar a 80, 90, 100, 120, algum dia ele pode até chegar a 200 ou 150, tá? Porque aqui a gente está falando da dispersão em torno da média, ou seja, a variação em torno da média padrão, tá? Em estatística, quem sabe estatística, a gente está falando aqui de desvio padrão, desvio em relação à média, né? E a gente, então, vê que pelos R$114 da lâmina, o resultado dele costuma chegar a R$100 quando ele ganha, e também, obviamente, quando ele perde, ele pode perder R$100, R$150, tá? Então, a gente vê aqui, olha, no dia 4, né, desse mês de novembro, ele perdeu R$90, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Nesse dia aqui, no dia 5, ele ganhou 85, no dia 6, ele ganhou 54, tá? Como eu sei que o Cowboy, no mês passado, que foi esse mês de outubro, ele teve um desempenho ruim, e no mês anterior também, eu falei, poxa, ele está começando o mês de novembro, né? Ele perdeu aqui, ó, na segunda-feira, tá? Ganhou ontem na terça, eu falei, eu vou de novo hoje nele, acho que ele vai dar um resultado bom. E por quê? Porque se eu olhar a semana anterior aqui, ó, do final do mês passado, ele perdeu 360 num dia, perdeu 31 no outro, 121. Ele não veio de uma sequência muito boa. Então eu falei, eu vou copiar ele, por exemplo. Essa é uma estratégia um pouco mais avançada. Por quê? Porque se a gente olhar o robô, ele tem uma estatística de dias positivos e de dias negativos, tá? Se eu pensar em 10 dias, né, eu vou ter 5 dias aí, 5 dias que ele fica negativo, tá? E 4 ou 5 dias que ele fica positivo. Ele tem uma estatística meio a meio. Então, se ele já teve uma sequência ruim nos últimos dias, para ele manter essa estatística que ele tem ao longo de vários e vários meses, mais de 2 anos, eu nem sei o Cowboy aqui quanto que vai o histórico dele. Aqui na lâmina, o histórico dele começou lá em 2018, tá?
Então, eu sigo por aqui como um balizador, tá? Para operar o cowboy, a gente recomenda aqui, olha, R$ 2.500, tá? Só que isso daqui é um valor conservador, claro, porque a gente recomenda o valor máximo, digamos assim, que a pessoa deveria ter para que ela consiga segurar os dias de perda e continuar copiando o robô e com os dias de ganho em um mês, por exemplo, ter resultados legais, tá? Se eu começar com 100, R$ 200, dá para copiar o cowboy? Dá. Ele opera só 1 a 3 mini contratos, tá? R$ 100 de margem para cada mini contrato, então com R$ 300 eu copio o cowboy? Copia. Mas se ele perder 150 hoje, 150 amanhã, aí acabou o seu dinheiro. Então, é importante sempre ter um pouco mais como garantia para continuar operando e para o sistema de risco da corretora, tá? A corretora tem um sistema de risco, quando ele chega próximo do valor total da sua conta, o prejuízo ele vai zerar você. E aí não tem nada a ver com o nosso sistema, é o sistema de risco das corretoras que operam assim e bloqueiam os clientes para evitar que os clientes fiquem com um prejuízo maior do que eles possam, tá? Porque o mercado de renda variável, né, de mercado futuro de índice dólar, que é o que esse robô opera, é um mercado de risco mais alto. Por quê? Porque você está operando alavancado, você opera com mais dinheiro do que de fato você tem na margem da corretora, né? Então, outro exemplo, por exemplo, que eu acho legal, o Olaf, ele, digamos assim, ele é um seguro, né? Você copia o Olaf, ele ganha com a variação negativa de alguns traders que ele põe para operar contrário aos traders. Então, olha que legal, né? Ele está com uma média positiva, que indica que ele tem um retorno na média legal, tá? E ele também tem uma volatilidade média de R$ 100, tá? E essa volatilidade, essa média é importante para eu definir o quê? Para eu definir os meus stops globais, tá? Então, se eu vier aqui, né, seguir esse trader, por exemplo, eu quero seguir esse Olaf aqui, vou seguir ele no índice e no dólar, porque eu acho que os traders eles perdem no índice e no dólar. Então, eu salvei, volto para o painel de controle, ele está salvo para eu copiar. Mas o que acontece? Eu esqueci de uma coisa importante, né? Eu preciso definir a minha meta de lucro para cópia das operações no índice e a minha meta para cópia das operações no dólar desse robô. Então, o que acontece? Se eu olhar lá a lâmina dele, deixa eu voltar na lâmina, o Olaf, eu vejo aqui, ó, geralmente ele chega a quais valores de resultado? Ele chega a R$ 100, né, de variação. Então, se eu fosse colocar aqui o Olaf para ganhar uma meta, se eu for conservador, eu poderia colocar uma meta de, por exemplo, R$ 100 de resultado, tá? Aqui no mini índice. Ou então eu poderia pôr 50 aqui e 50 aqui, para ser mais exato, tá? E seria importante eu deixar aqui uma margem, né, de R$ 200, por exemplo, para eu não ser estopado, tá? Por quê? Porque às vezes pode ter um trader que por sorte ganhe R$ 200 e o Olaf está apostando contra, então ele pode ter um drawdown, ou seja, uma variação negativa de R$ 200. Estou dando um exemplo aleatório aqui, tá? Mas se a gente olhar, olha, vamos ver aqui, olha só, teve um dia aqui em outubro, ó, o Olaf ganhou R$ 500, aqui ganhou 115 no dia 11, né? Olha só, ganhou 285 no dia 5, hoje ganhou 50, tá? Mas aqui ganhou 100. Então, se eu for olhando aqui os valores que ele ganha e ele perde, eu vejo que vários dias ele ganha 100, 50, R$ 150. Os dias que ele perde, ele também perde 80, 35, 100. Então, eu acho que trabalhar nessa como que diz, range, nessa faixa, né, de R$ 100 seria interessante para o Olaf para captar essas variações negativas, tá? O cowboy também, eu falei, eu acho que é legal pôr a meta de R$ 100, por exemplo, no cowboy, R$ 90, por exemplo, por dia, tá? É um algoritmo que dá para seguir com pouco capital. Olha só o Rambo hoje. O Rambo fez R$ 241 no dia de hoje, tá? Cadê o Rambo aqui? Ah, perdi. O Rambo, cadê aqui? R$ 241. Então ele já está acumulado R$ 100 aí nesse mês. Foram 2, 3 dias de mercado, né? Desde o começo da segunda-feira. Vamos ver, olha a lâmina do Rambo. Nossa, estou parecendo um gago aqui. Então, ele opera de 1 a 2 mini contratos, né? De novo, com R$ 200, R$ 300 dá para copiar 2 mini contratos, mas é pouco. O ideal é ter uns R$ 500 para copiar o Rambo, tá? Então, assim, olha, aqui R$ 1.000 dá para copiar, mas, de novo, a gente fala por cima para que você possa copiar
com vários dias sem se preocupar em aportar mais margem, mais capital lá na corretora, tá? Então, ó, média dele é positiva, né? Volatilidade média, como ele opera só um mini contratinho, se eu pegar a maioria dos dias no máximo, ele chega a R$ 20, né? Ou ele perde, às vezes, R$ 20, R$ 40. Mas tem dias que ele ganha também bastante, igual hoje, por exemplo, ele saiu da média de resultados dele e ganhou R$ 200, tá? Mas geralmente o Rambo não ganha R$ 200. A gente vê que ele ganha 128, R$ 100. Os dias que ele perde 27, 27, 50, por exemplo, tá? E aí você vê aqui, ó, ele ganhou 73, ganhou 100, tá? Então, aqui ele tá, de novo, é uma dispersão média, tá? É uma variação média da volatilidade, tá? Não significa que é o máximo nem que é o mínimo que ele ganha. Então, assim, se eu for seguir o Rambo, por exemplo, é um trader conservador também para pôr na minha carteira. A mesma coisa com a Andrea, também é uma trader que opera menor, tá? É para colocar resultados aí, metas de até R$ 100, por exemplo, R$ 50 por dia, tá? Considerando o capital que você está pondo ali para copiar esse trader, digamos R$ 500 mil, se ganhar 50 já é ou R$ 100 sobre R$ 1.000 é um ótimo retorno diário, né? Então, não sejam muito gananciosos e coloquem as metas para cada trader, tá? Porque assim você define e trava o trader. Se ele bateu ali o valor de ganho, você já parou de copiar ele. Por quê? Porque às vezes o trader continua e perde. Então, define a meta e também define o risco para que o trader não acabe perdendo e você perca mais do que deveria com aquele trader, para que outros traders da sua carteira continuem operando, tá? E a nível global, você pode ligar o stop global, né? Muita gente pergunta quanto que eu ponho de stop gain, stop loss da carteira global, né? Eu devo colocar um stop que seja compatível, né, com a soma dos traders que estou seguindo. Então, se eu estou seguindo 3 traders que costumam ganhar R$ 50 por dia, eu posso colocar um stop global de R$ 150, tá? Dá para eu colocar um stop mais conservador, por exemplo, de R$ 100 de ganho ou 50 de ganho? Dá. Mas assim, eu acho legal também não jogar tanto para baixo. Por quê? Porque você quer capturar o máximo de valor que, em média, aqueles traders têm, tá? Por quê? Porque vai vir um ou outro dia de perda, e no dia de perda você não quer perder o stop loss todo, né? E ter ganho só um pouquinho nos outros dias. Você precisa ganhar o valor que eles ganham também cheio. Digamos, não é cheio, é um valor assim médio, que seja compatível com o histórico dos traders, tá? Para que seja congruente também a soma desses dias positivos seja congruente e permita cobrir os dias de perda que vão ocorrer, tá? E o stop escudo, me perguntou assim, quanto que eu coloco de stop escudo? Eu acho que é legal colocar um stop que esteja dentro da variação do resultado financeiro que os traders têm, tá? Então, se eu estou copiando traders que geralmente quando perdem 50, R$ 100, digamos, se eu estou copiando aqueles 3 traders que geralmente ganham ou perdem R$ 50, né? Se os 3 traders perderem R$ 50, eu vou estar falando de R$ 150 de variação negativa. Então, se eu posso ter atingido um gain, sei lá, de 150, né? E os 3 traders juntos podem perder 150, talvez eu poderia pôr um escudo, porque é difícil os 3 juntos perderem juntos, mas pode acontecer, tá? Mas, de repente, poderia pôr um stop escudo de 100, né? Se eu colocar um stop escudo de 50, é muito curto, então os 3 estão lá, bateu o gain, e aí, de repente, eles devolvem cada um R$ 25 para o mercado, por uma operação que ocorreu ali um pouco mais nervosa, e eles erraram. E aí o que acontece? Logo eu já teria aqui batido meu gain, mas teria voltado R$ 50 e travado a plataforma, para eu ficar com a diferença, né? Então eu acho que é bom colocar um valor não tão pequeno, mas também não tão grande, tá? Se eu colocar R$ 100, por exemplo, depois que bateu o gain de 150 e voltar R$ 100, eu vou acabar encerrando com 50 de gain na minha conta. Faz parte, eu devolvi parte do lucro, mas é melhor do que eu acabar fechando um dia negativo. Eu bati ali no stop escudo e travei e vou preservar o meu ganho a partir daquele resultado. Tá bom? O stop hora é uma ferramenta para quem, por exemplo, eu só quero que copie até o meio-dia. Sei lá, eu só posso ficar de olho na minha plataforma até meio-dia. Então eu posso pôr aqui para copiar até meio-dia e 3, por exemplo, tá? Lembrando sempre de ligar o botão aqui para salvar o stop, tá? O top hedger são carteiras mais sofisticadas, tá?
que trabalham com identificação de padrões de mercado. Igual a gente viu esse gráfico no começo da aula que eu comentei, ele vai buscar identificar padrões que indiquem tendências do mercado, e cada robô, né, cada um desse aqui, THM41, THM21, cada um dele é uma carteirazinha de vários robôs. Então, se eu ligar aqui, por exemplo, no histórico, né, o TH41, ele vai falar aqui até quantos contratos essa carteira opera, tá? O capital recomendado, de novo, isso é um valor máximo, assim, por cima do que geralmente se recomenda, tá? Porque a gente quer sempre que o usuário tenha a capacidade de seguir com o robô a longo prazo e suportar possíveis dias de perda, ó. Média positiva, 53, né, 54% dos dias positivos, volatilidade aqui, dispersão, né, dos resultados, R$150. Cada carteira do Top Hedger tem um stop gain, um stop loss já pré-programado e testado estatisticamente, né, e inclusive um stop hora, tá? Então, assim, vocês veem aqui, ele trabalha com até 3 contratos comprados e 4 vendidos, com identificação dos sinais, né, específicos nessa carteira. E aí, aqui estão os resultados, vocês podem analisar. Eu posso, muitas vezes, aqui verificar, por exemplo, foi um mês ruim em outubro, esse mês talvez seja um mês melhor, então talvez seja um algoritmo para eu estar mais propenso a seguir a maior parte dos dias, tá? Outra coisa, ver os dias seguidos de perda e dias seguidos de ganho. Se ele já ganhou por muitos dias seguidos, eu vou deixar de seguir ele, ou vou dar o unfollow, também é uma possibilidade. Tem muitos clientes que fazem estratégias mais avançadas e apostam contra, né, depois que o robô já ganhou muito. Ele aposta que um dia o cara vai perder. Isso também é muito típico do mercado. Por quê? Porque sempre tem as estatísticas de ganho. Ninguém acerta todo dia, ninguém erra todo dia, tá? Claro que tem traders que acertam mais, traders que erram mais, tá? Então, você pode também observar variações dos traders, né? Por exemplo, o trader John é um trader que muitas vezes quando ele perde R$150, tá? E muitas vezes quando ele ganha aí também até R$150. E se eu olhar o histórico dele, muitas vezes quando ele já ganhou repetido, ele acaba tendo um desses dias ruins. E quando ele também, se eu observar o resultado da variação dele, eu vejo que muitos dias ele vai até R$40, R$50 negativo, antes às vezes de virar positivo. Então, eu posso também dar o unfollow nele com uma meta de gain mais curta, de R$40, R$50, por exemplo, tá? Nessa conta aqui hoje, eu fiz o quê? Eu comecei copiando, como eu estava falando, o MAB, o Cowboy, e aí o que eu vi? Eu vi que o Top Hedger começou a operar e vi que o mercado estava subindo antes das 10 horas, isso era 9h20 da manhã mais ou menos, e o que eu fiz? 9h15 mais ou menos, eu fui lá e copiei 2 robôs do Top Hedger, acho que foi o 41 e o 34, se não me engano. E um desses robôs eu pus para copiar 5 vezes, então alavanquei. Como que eu alavanco? É só ir lá nas configurações do robô, né? Então eu venho aqui, por exemplo, e vou aqui copiar, dá para multiplicar as operações em até 10 vezes, tá? Se eu vou multiplicar em 10 vezes, eu tenho que ter mais dinheiro também, porque a gente está falando aqui de contratos, né? É igual ações, se eu vou comprar mais ações, eu preciso de mais dinheiro. Então, a opção de alavancagem é uma opção arriscada para quem tem possibilidade de ter mais capital para arriscar, tá? Tem quem arrisca com menos capital? Tem gente que alavanca em 10 vezes com R$3.000 na conta. Eu não aconselho fazer isso, mas tem gente que arrisca e acaba ganhando, tá? E tem gente que acaba perdendo também. Então, estejam cientes dos riscos e tomem cuidado. Muita gente copia os 15 robôs do Top Hedger junto, por quê? Porque cada robô tem uma estratégia diferente, às vezes eles se complementam. Se você olhar hoje, olha, tem robô que ganhou 200, robô que perdeu 200, tá? Então, você vê que eles se contrabalanceiam muitas vezes, tá? Hoje aqui, vários robôs ficaram negativos e alguns positivos, tá? O ideal é você copiar todos se você for naquela opção feijão com arroz. Eu quero copiar o Top Hedger sem me preocupar em ficar analisando histórico, alavancando e tal. Eu só quero deixar copiando como uma carteira de ações. Então, pode copiar os 15 todos juntos. Para copiar os 15 Top Hedger, a gente recomenda pelo menos 20, 25 mil reais. A gente está falando de 15 robôs. Mas vocês podem fazer estratégias com menos robôs. Por exemplo, uma estratégia legal, que acho que eu falei na live passada, foi copiar o TH21, copiar o TH...
23, tá? E copiar também o TH, e sumiu tudo aqui, 18, tá? Que é esse daqui. O 21, se não me engano, era 3 vezes alavancagem, o 23 copiando uma vez e o 18 copiando uma vez. Essa configuração desses 3 robôs, formando uma mini carteira aí, deu um resultado bem legal ao longo de um ano, se não me engano, que a gente fez um backtest aí de vários anos aí seguidos se a gente tivesse copiado essa carteira. Então, teria dado uma média de retorno de acho que foi 30 mil reais em 18 meses, tá? Então, ou 12 meses, se não me engano, preciso checar isso. Mas, enfim, a ideia é vocês podem combinar alguns robôs, né? Sempre diversificar é uma opção melhor do que copiar um trader ou um só robô, tá bom? E aí eu alavanquei, então se eu colocar aqui em net do dia, eu vejo quanto que eu ganhei com cada algoritmo, tá? Então eu ganhei 70 reais, olha, com 34, perdi 4 com o 40, ganhei 28 com o 41, 23 com esse, 15 com o MAB e 7 com o Cowboy. Eu desliguei o Cowboy logo no início, porque eu fiquei com receio dele perder, porque o mercado estava balançando muito ali às 10 da manhã, e aí eu acabei desativando ele. Até porque eu já tinha chegado a 100 reais de ganho, e a minha meta nessa conta está sendo sempre bater 100 reais de ganho, tá? Nessa conta aqui a gente tem mais ou menos 2.500 reais para operar esses robôs. Então, para vocês verem que 139 reais, né, acaba sendo sobre 2.500, né, acaba sendo aí 5,5% de retorno no dia, o que é muito bom. Então, essa daqui é a estratégia que eu fiz hoje, tá? Aí a nota de corretagem. A nota de corretagem fica no extrato da corretora, tá? Agora eu não lembro aqui qual que é o login dessa conta, tá? Que tá no nome da Bianca, que trabalha aqui no escritório com a gente, que é uma das contas vinculadas ao CNPJ da Follow. E eu não consigo entrar aqui, mas eu vou fazer um material para vocês mostrando algumas notas de corretagem, tá? Que eu vou postar lá no Facebook e no Instagram. Então, hoje eu parei o robô cedo, então ele não copiou muito ao longo do dia, provavelmente vai dar isso aqui, sei lá, uns 20 reais aí de corretagem. Então, eu vou sair líquido aí com mais ou menos uns 119, 110 reais, tá bom? Se eu deixar operando o dia inteiro e for um dia ruim, aí a corretagem vai comer o meu lucro. Vai, faz parte. É que nem um Uber ou taxista, ele vai pagar gasolina para trabalhar. Corretagem faz parte, né, do trabalho no mercado financeiro, tá? Então, deixa eu ver aqui. O Guilherme está perguntando para mim, eu estava seguindo o MAB, ativou o escudo, mas baixou tão rápido que eu acabei ficando negativo. Deve ser por causa do movimento da Petrobras. Com medo de acontecer de novo, voltei a operar, deixando só o gain e o loss, bateu o meu gain e consegui recuperar. Ufa, que legal, que bom que você conseguiu recuperar, mas, de fato, hoje, por causa dessa movimentação grande que teve da Petrobras e do índice futuro muito rápido, andou 1.500 pontos, né? Assim, digamos, isso é 5 vezes mais do que costuma acontecer em minutos. Então, assim, acaba dando diferenças, tá? O Carlson 200, Alexandre, ele é digamos assim, o irmão do Carlson 100. O Carlson que tinha no site, ele era um desses Carlsons, acho que era o 100, e agora a gente está botando no ar 200, ele opera com menos frequência, tá? Uma variação do Carlson. Tem dias que ele não opera mesmo, tá? O outro opera com mais frequência. E a gente já deve liberar em breve aí a lâmina, se é que não está liberado ainda, com as informações do Carlson 200 e do Carlson 100. O Cristóvão, se a gente alavanca o robô, os valores de gain e stop são automaticamente recalculados ou devemos configurar manualmente? Não. Se você alavancar o robô, você precisa mudar lá o seu gain, você precisa também pôr na mão, tá? A gente faz isso porque, enfim, tem gente que prefere alavancar e ganhar 100 reais, por exemplo. Tem gente que prefere alavancar para tentar ganhar 1.000. Então, vai muito da estratégia de cada pessoa, tá? Então, a gente evita fazer automático, cada um põe o que quer. As taxas da B3 são os emolumentos, as taxas vêm na nota de corretagem, tá? A gente acaba não tendo controle, independente da corretora que você opere, você vai ter que pagar essas taxas. Mas, de novo, assim, operando robô, né, digamos, 1, 2 horas por dia, 3 horas por dia na parte da manhã, tem mais movimentação,
se você bater o seu gain ali, não deve passar de 20% do valor financeiro. Se você fizer algumas operações, tá? Se operar freneticamente, alavancado, todos os traders o dia inteiro, aí é outra história, pode dar dependendo aí do financeiro, pode ser que a corretagem fique mais representativa do valor da nota, do seu financeiro no dia. Mas aí são muitas variáveis envolvidas, tem que ver caso a caso. O Daniel parou? Não parou, é que ele é meio preguiçoso, sabe como é trader, né? Mas ele teve um mês ruim aí no fim do mês passado, esse mês agora ele deve voltar a operar em breve, tá? Então, vamos ver aí se tem mais dúvidas. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Cristiano está falando, hoje eu tomei loss, saí em menos 150, saí da frente do computador para almoçar, voltei e quase morri. Realmente faz parte. Meu resultado negativo saiu de 213 para 438, a alma saiu do corpo, outra vida. Realmente é triste, às vezes faz parte, a gente perde, mas tem que respirar fundo e o próximo dia é um outro dia, né? É sempre bom a gente não tentar recuperar quando acontece de bater um resultado negativo, porque quando a gente tem um resultado negativo, a gente acaba às vezes agindo por impulso e acaba arriscando muito e acaba piorando a situação. Então é bom sempre agir com tranquilidade, com a cabeça fresca. Tá? O Ramon está perguntando se pode ter acesso a esse mapeamento gráfico. Esse mapeamento gráfico é uma plataforma de mercado, tá? E em várias corretoras você consegue algumas plataformas gratuitas, tá? Você pode ver se você opera na Terra, na Mirai, na Nova Futura, você pode ver com eles qual plataforma que tem lá. Se você pegar qualquer uma, você consegue ver o dólar, o índice, as ações, tá bom? E o legal, a novidade é que a gente está fazendo aí melhorias no nosso aplicativo, no nosso site, e acho que já aí para dezembro, quem sabe, a gente vai ter gráficos aí de ativos dentro da plataforma, então vai ser bem mais legal para vocês acompanharem e entenderem também um pouco mais das oscilações, o que está acontecendo aí com os traders do dia, tá? Sim, Denis, à tarde menos gente faz movimentações, o mercado fica às vezes mais parado à tarde, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, olha só. Se vocês olharem, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Se vocês olharem o gráfico aqui, olha, da Bolsa hoje, né? Depois dessa queda brusca aqui que teve com a Petrobras e dessa recuperação, olha só, o mercado aqui, ó, a partir das 2h30, ó, ele estava nesse nível de preço, ele caiu um pouco, voltou, mas está vendo, ó, ele oscila bem menos, ele ficou aqui oscilando entre os 109 mil pontos e entre os 108.500, tá? Então, assim, variou 500 pontos para cima e para baixo, tá? Isso não é pouco comparado, por exemplo, com a oscilação que teve aqui, que foi uma oscilação de 2.500 pontos em minutos. Então, o mercado fica mais parado. Então, realmente, o cowboy às vezes opera à tarde, o stop header, o MAB opera às vezes à tarde, às vezes o Rambo, a Andrea, o Carlson também às vezes opera à tarde, mas não é regra, às vezes eles podem não operar. O Cristóvão está perguntando sobre os gráficos do dia. Sim, a gente está montando aí alguns gráficos para pôr na plataforma. A gente deve também ter aí gráficos dos traders, a gente está vendo se a gente vai conseguir fazer isso também, tá? Para ficar mais legal. Então, sim. Outra pergunta do Denis, né? Você acha saudável ficar monitorando o desempenho do trader e ao sinal de perda já apostar contra? Há alguma dinâmica indicada para isso? Então, depende muito do trader, porque às vezes o trader, tipo o MAB ou o John, eles estão menos 20, menos 50 e eles recuperam, tá? Aí eles viram para o positivo. Então, o mercado, às vezes, eles montam a posição, né, compra dólar, e o dólar balança, eles vão ficar balançando junto com a variação do mercado até que o movimento se mostre acertado, tá? Mas tem pessoas que, dependendo do trader, como, por exemplo, o top header, né, que monta posições e tende a levar essas posições direcionais, digamos assim, né? Então, se ele começa a perder,
e a pessoa vê que ele está perdendo e não está conseguindo recuperar e está aumentando a perda, ela vai lá e alavanca em cima disso para ganhar com uma variação ali de curto prazo, tá? É uma estratégia mais arriscada do que você fazer o feijão com arroz, que é sempre copiar os mesmos traders ali, montar uma carteirazinha e seguir tocando ela diariamente com traders que você mantém na sua carteira, tá? Eu acho um pouco mais avançado para quem, por exemplo, não conhece tanto os traders, a dinâmica, né? É um pouco mais arriscado você ficar vendo se ele está ganhando ou perdendo e alavancar. O Thiago está perguntando se a gente já pensou em fazer algum morning call. Eu já pensei nisso, acho que seria talvez legal para a gente falar assim, um pouco do que vai acontecer no dia, né? E de repente a gente pode aí passar algumas notícias, algumas ideias, é algo que a gente está pensando. Também a gente fica um pouco receoso de dar sugestões, né? E a gente também acabar se responsabilizando por algo que é individual. Cada pessoa tem um perfil de risco, vai escolher traders e algoritmos diferentes, que tem traders mais agressivos, traders mais conservadores. Então é difícil a gente unificar e fazer uma análise com ideias de quem seguir para todo mundo, tá? Porque daí a gente pode viesar, digamos assim, alguma pessoa a fazer alguma coisa que não é do perfil dela, tá? O Marcos Paulo está perguntando, como assim colocar os traders na minha carteira? Estou falando aqui que é você montar uma carteira de traders e robôs. Então, você escolhe 3, 4, 5 robôs e traders da plataforma, tá? Disponíveis na plataforma Follow para você copiar. Igual você monta uma carteira de ações. E aí você consegue ter um resultado em média mais legal, porque às vezes um perde, mas vão ter outros dois que ganham, por exemplo, tá? O Vasco está perguntando, para iniciante, quem que você recomenda seguir? Eu acho que é legal começar mais tranquilo. Então, principalmente para quem é iniciante, está com pouco dinheiro, começa copiando, por exemplo, o Cowboy, a Andrea, o Rambo, e eventualmente você pode pôr um trader mais agressivo, tipo, você põe o Mab, põe o Toninho, põe, sei lá, o Daniel, que mais? Deixa eu pensar aqui. Pode pôr talvez o Olaf, mas assim, comece com os mais tranquilos, que são a estratégia K, né, que são o Iruiro, que é o Rambo, a Andrea, que é o Cowboy. E aí você pode e deve, lembrando, trabalhar com as metas de ganho e com o limite de risco, né, o stop loss individual de cada um desses, como eu falei no começo da aula, tá? O pessoal aqui está sugerindo montar um grupo. É um pouco difícil, às vezes, o grupo que tem que ficar acompanhando o grupo e é muito difícil, às vezes acaba ficando um pouco bagunçado, mas a gente está pensando também sobre isso, nem que seja um grupo, talvez, mais para troca só de dados, informações, né? Mas obrigado pela sugestão. Pessoal, então, obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu vou ficando por aqui, que já são quase 8 horas, e espero vocês para tirar as dúvidas amanhã com o nosso suporte. A gente sempre está aqui das 8 às 18, tá? A gente tem o WhatsApp, que está lá no rodapé do nosso site, que é tradefollow.com.br. Esqueci de falar do Mr. M, né? O Mr. M, ele é um algoritmo que opera volatilidade. Então, essas explosões do índice, ele vai tentar fazer posições. Então, por exemplo, deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo a tela. O Mr. M, olha só, o Mr. M, ele negocia volatilidade. Hoje, como o índice variou muito, ele montou posição nesses extremos e ganhou, olha, R$ 2.978, né? E já está ganhando R$ 9.000 nesse mês. Então, assim, ele é um robô que opera grande, tá? Então, vocês vão ver aqui, olha, a gente recomenda R$ 50.000 para operar ele, por quê? Porque ele opera até 200 mini contratos, tá? Mas a gente vai fazer um Mr. M, que já vai estar liberado em breve, que é o mini Mr. M. Ele é para quem 10% do tamanho do Mr. M, gente grande, tá? Então vai ter o mini e vai ter o pai, né? O mini, ele vai operar 10%.
né? Obviamente, o robô que opera maior, ele tem mais liberdade para montar posições e aumentar as posições conforme o mercado varia mais. Então, sempre mais dinheiro é melhor para operar, né? Mas o mini promete também ter resultados que eu acho que vão ser legais. Então, para quem for operar o mini, precisa ter pelo menos 5 mil, tá? Que a gente recomenda. E aí vocês podem acompanhar aqui a estatística, os resultados, né? Esse mês aqui, ó, por exemplo, de setembro foi muito bom, o mês de outubro foi um pouco negativo e agora está sendo um mês bom. Então, espero que eu tenha respondido aí a dúvida do Mr. M, tá? Se vai rolar Black Friday, a gente ainda não sabe, talvez. Se for, a gente vai avisar pelo Instagram e pelo Facebook, tá? O Mr. M já está liberado, se não me engano, tá? Para quem adquiriu o Top Header, tá? Com aquela promoção. E vai ser só você ativar o robô dentro do próprio painel, igual o Top Header, tá bom? Quem está com dúvida de instalação no cloud, é só vir aqui e acompanhar que a gente tem um vídeo, tá? Que é esse último vídeo aqui, ó, Cloud Server, né? Como usar o Trader Cloud e o Google Cloud, tá? Ambos funcionam direitinho aí na ferramenta. E aí vocês podem ver esse vídeo, tá bom? Quem aí está falando que, por exemplo, eu estou lendo a mensagem aqui do Wilson, né, falando que não está conseguindo operar porque está viajando. Se você quiser, Wilson, manda um e-mail para o nosso suporte, tá? Ou fala com a gente pelo chat do site ou pelo WhatsApp, e aí a gente consegue congelar a sua assinatura. Você não precisa operar agora, e não precisa ficar preocupado. Você pode usar o mês que vem, entendeu? Então não tem problema não. O Wilson está falando aqui que assistiu umas 3 vezes e ficou no meio do caminho, não entendi muito bem. Enfim, depois você pode escrever para a gente também, a gente te ajuda aí. Estou perguntando se eu recomendo apostar a favor dos top follow e contra os que mais perderam. Eu acho um pouco arriscado, porque às vezes quem perdeu pode recuperar, entendeu? Eu acho mais legal você ver quantos dias seguidos o cara já ganhou ou perdeu. E aí ele já perdeu muitos dias seguidos, então eu vou dar follow. Ele já ganhou muitos dias seguidos, então eu vou dar unfollow, tá? Para você tentar aí acertar e ganhar tanto na alta como na baixa, tá? Eu acho mais interessante do que ver o acumulado do mês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí e espero aí vocês amanhã para mais um dia de Trade Follow. E amanhã esperamos ser um dia mais tranquilo depois desse dia volátil hoje, que foi dia de leilão, né, do pré-sal. Tá bom? Então, quem aí não começou, pode começar na Follow, lembrando que dá para começar sem ter conta na corretora, você pode testar no simulador, ou seja, não precisa pôr dinheiro de verdade, e você vê como funciona, se você vai gostar, e etc. Tá? E aí vocês podem analisar. Por último, a resposta aqui do Marcelo, os traders ele montam posições, às vezes um trader está vendido, outro está comprado, mas o sistema ele separa isso, tá? Então ele apresenta os resultados separados dos traders e dos robôs para você saber quem que você está copiando, quanto que um está ganhando, outro está perdendo. Mas na conta da corretora, é claro, é a soma total do financeiro do resultado de todos eles, tá bom? Mas no sistema você consegue verificar isso de forma segregada, tá bom? Para você acompanhar e gerir os trades. Então, obrigado, pessoal. Aguardo vocês e qualquer dúvida, o nosso suporte está aqui para ajudar e fazer com que todos tenham a melhor experiência possível e ter ótimos resultados aí com a Trade Follow, tá bom? Obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau.